nosso último estudo, quarta-feira. Deu tudo certo, mas não postei ainda por um motivo. Porque o arquivo ficou grande demais e não tem como enviar para o WhatsApp. E a Amanda tentou de algumas maneiras e não conseguiu. Aí eu conversei com o Super Gessé, pelo negócio ontem à noite, pelo WhatsApp, e ele me falou que tem um jeito, me passou umas coisas aqui para eu passar para a Amanda, mas ela já estava dormindo. Então, se eu conseguir arranjar um jeito de reduzir o tamanho do negócio para ser enviado pelo WhatsApp, aí eu vou mandar o de domingo passado, o de quarta-feira e o de hoje que nós vamos gravar. Sim, Mariana, você ia falar? O Telegram, pastor, tem um aplicativo parecido com o WhatsApp e dá para enviar vídeos maiores. Mas o pessoal não tem Telegram, né? Eu tenho que simplificar, Mari. Tudo bem. Depois que eu pensei nisso. Valeu a tentativa. Você pode colocar no YouTube, pastor. O Gessé falou uma coisa assim, ele escreveu lá. Justamente, colocar no YouTube e colocar como não listado, que se fala. Aí você envia o link para as pessoas e vai aparecer para as pessoas assistirem no WhatsApp. Certo. Então, ele colocou isso aí, eu vou pedir a Amanda para fazer, aí dando certo, a gente vai colocar o estudo de quarta-feira, que é o da parábola do bom samaritano, e o de hoje que nós vamos começar Só um momento aqui, estou recebendo uma mensagem da Emily. Tá, depois não tem respeito disso aqui, não. Eu esqueci o que ia falar. A gente vai gravar e depois eu posto, tá bom? Eu vou começar a gravar agora. Eu acho que eu já comecei, né? Já. E vamos orar para começar o nosso estudo também, agora, melhor dizendo. Vamos lembrar de orar pelos aniversariantes dessa semana, de hoje, por exemplo, a Tamires está fazendo aniversário hoje. Quem mais está fazendo aniversário? Aniversário de casamento da Flávia e do Nego. Tainara, hein? Da Tainara, eu falei. E aí, essa semana tem aniversário, vou achar aqui, aniversário dessa semana, está aqui. Não, fui lá para não sei aonde. Deixa eu achar o aniversário antes dessa semana. Alguém me ajuda? Está no grupo da igreja. Tá aqui. Da A Shelly, Tainara, o Wesley, o dia 10 é a Juliana e a Ieda, dia 11 o Juarez e dia 12 a Xelinha, Alixele Pacheco. Nós vamos orar pelos aniversariantes, agradecer a Deus por mais um sobrinho ou sobrinha do Elecilvo que nasceu, e vamos orar pela vida do Fernando, né, que se encontra em isolamento, que Deus possa protegê-lo nesses dias, que pela vontade de Deus não seja essa doença, mas se for também, que Deus estenda a mão dele para que ele possa passar por mais essa sem nenhuma complicação maior, sem nenhum sintoma mais grave. Então vamos orar por ele. Eu quero pedir a Soninha. Sônia, está me escutando? Passou? Passou. Alguém falou comigo agora? Mariana. Fala, Mari. Orar também, porque ontem teve o primeiro óbito no município. Questão de solidariedade com a família que tá. Isso, vamos orar pela nossa cidade, pela família. Uma pessoa conhecida aqui, né? Acho que ela é artesã, inclusive. E lembrando também a Elinete nos lembrou de orar também por Marataízes e a região ali, que
tem muito caso, né? Marataízes é muito pequeno e já está com mais de 200 casos. E o filho dela, o Danielzinho, trabalha ali numa farmácia, né? Então vamos orar também pelo Danielzinho e por todos aqueles que estão ali em Marataízes. Já tem muitos óbitos, se eu não me engano, mais de 20, eu acho bem mais. Então vamos orar por essas vidas. A nossa irmã Sônia vai orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia que está nos concedendo. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela noite que passou, Pai, e que o Senhor esteve conosco e está a cada dia. Ó Deus, queremos neste momento colocar as vidas dos aniversariantes nas tuas mãos, e que o Senhor possa estar com as tuas mãos poderosas sobre cada um, Pai, dos aniversariantes dessa semana, aniversário de casamento, e também, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a família de cada um também. Ó Deus, agradecemos pela vinda do Senhor, da sobrinha do Eli Silvio, que o Senhor possa abençoando ela, a família também, colocando debaixo dos teus cuidados, ó Pai. Pedimos, ó Deus, pela nossa cidade, pela família lutada, ó Deus, que ontem nós recebemos a notícia, ó Pai, desse óbito aqui na cidade, pela Covid. E por isso, ó Deus, nós colocamos essas famílias nas tuas mãos, a nossa cidade, cada um abençoando, para que as pessoas possam ter responsabilidade, ó Pai, neste momento de obedecer, ó Deus, às autoridades, ó Pai, e que nada venha acontecer, Senhor, aos teus servos, ó Pai. E aqueles que já tiveram, ó Deus, que eu sei que nossa família também já teve, e que o Senhor protegeu, Senhor. Por isso, colocamos cada um nas tuas mãos, ó Deus. A vida de cada um de nós, nossos familiares, e que o Senhor possa estar a cada dia cumprindo, Senhor, o seu papel, Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, queremos colocar também a vida do Danielzinho, que está lá em Marataízes, que o Senhor possa protegê-lo, Deus, dessa doença, ó Pai, que trabalha em farmácia, está em contato com muitas pessoas, e naquele local, Senhor, tem muitas pessoas infectadas, e que o Senhor possa estar sobre aquela cidade, ó Deus. Amém, e Senhor. Protegendo também todos os teus servos e todo o pessoal daquela cidade, ó Pai. E não só dela, mas todas as cidades do Espírito Santo, do Brasil, ó Pai, do mundo. Abençoe a cada um, ó Pai. E abençoa também esse estudo que teremos agora, abençoando o pastor, o Pai, que vem está trazendo essa mensagem. Perdoa-nos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir nossas Bíblias? Eu tenho alguns textos para a gente ler hoje. A Flávia já fez um comentário que já deu um pontapé para a gente começar a falar exatamente o assunto de hoje que nós vamos falar. Então, eu quero ler 4 textos para a gente começar o nosso estudo hoje, continuar o nosso estudo sobre Deus e o sofrimento cristão. O primeiro deles está lá em Jó, capítulo 6, versículo 4. Jó, capítulo 6, versículo 4. Jó 6, 4 diz assim: porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armaram contra mim. Quem disse isso foi Jó. E os irmãos entenderam o que está dizendo? Quem pode me falar o que está dizendo nesse texto? O que está afirmando bem direto aqui nesse texto? 1, 2, 3 e já. Está sofrendo, E está sofrendo, mas ele diz mais ainda. Deus foi a causa do sofrimento dele. Deus foi a causa do sofrimento dele. Olha que ele nem leu a Bíblia, né? Que ele não leu aquela parte do início do livro dele, ele não leu a conversa que havia tido, né? Mas ele diz assim, e ele diz isso de uma maneira poética, dramática, bem
ele diz: as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. O meu espírito sorve o veneno delas, ou seja, o veneno das flechas que Deus jogou em mim. Os terrores de Deus se armaram contra mim. Jó disse isso, né? E Jó também ele disse várias coisas no livro dele, mas Jó 16:12 diz assim, Jó ainda falando sobre esse drama do sofrimento dele, ele tinha certeza que ele estava sofrendo porque Deus queria que ele estivesse sofrendo, e não apenas porque Deus permitiu, mas porque Deus havia enviado o sofrimento. Ele diz assim: eu vivi em paz, porém ele me esmagou. O ele aqui é Deus. Eu vivi em paz e Deus me esmagou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. Ou seja, ele está só me batendo. Aí você pode pensar assim, nossa, que palavra exagerada de Jó. Ele tem que lembrar que ele tinha perdido todos os seus bens, a sua fortuna, perdido os seus 10 filhos no mesmo dia e havia perdido a sua saúde com uma enfermidade tão difícil, tão terrível, que ele sofria, chegava a ponto de se coçar com telhas, de tanto que estava sofrendo, e ainda tinha uns amigos da onça para falar asneira no ouvido dele e fazer ele se sentir culpado do próprio sofrimento. Então, as palavras de Jó são muito duras, elas são claras aqui, né? Isaías 45:7, aí é o próprio Deus falando, e também é muito duro esse texto. Agora já não é Jó falando a respeito de Deus, mas é o próprio Deus falando a respeito de si mesmo. Isaías capítulo 45, versículo 7. Ele diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu faço isso, Deus está dizendo. E aí um desafio dessa manhã, achar Amós. Amós capítulo 3, versículo 6. Daqueles livrinhos pequenininhos que fogem da gente. Amós 3:6. Também um texto... Ô, pastor, eu estou lá no Isaías ainda. O senhor tá acelerado. Peraí. É Isaías 45:7. 45:7. Isto, Flávia. Aniversariante. Não, mas aqui não está batendo. Ah, não, mas eu fiz ao contrário. Tá bom. Isaías 45:7. Eu fiz 7:45. Não, 45:7, Flávia. Tá, já achei. Pode seguir. Então tá, o próximo é Amós 3:6. Amós é tão fácil de achar. A gente corre para um lado, corre para o outro, às vezes ele foge. Às vezes a gente pega assim a Bíblia e abre em cima. Amós ele diz assim: será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Isso é uma pergunta retórica. A resposta é: não é possível, porque quando se tocava a trombeta, era sinal de que o inimigo estava vindo, então o povo todo tremia. Então, a pergunta que já exigia uma resposta. Então, a pergunta é: será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Não. Então, ele faz uma outra pergunta: será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então, também um texto bastante direto, né? E todos eles... Repete aí, pastor. Amós o quê? 3:6. Amós 3:6. Será possível Obrigada. tocar... De nada. Será possível tocar trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? E essa é uma pergunta retórica que exige uma resposta que é não. Não é possível.
Aí, quando eu estava preparando esse estudo, relendo algumas coisas, inclusive a monografia que eu fiz sobre esse tema, e aí eu estava me lembrando que no ano que eu estava fazendo essa monografia, ou seja, 97, no século passado, a minha avó, na época, ela tinha 68 anos, ela tinha um ministério muito importante na igreja, era um ministério de visitação, ela e meu avô gostavam muito de visitar, faziam isso todos os dias. E a mãe da minha mãe, que está aqui, aí a minha avó estava caminhando por uma rua lá em Una, que é uma rua, na época não era muito movimentada, e chegou num trecho em que não tinha calçada na rua. Ela teve então que descer da calçada e andar junto ao meio-fio, andando com muito cuidado. Ela e meu avô sabiam do perigo da idade, né? E aí aconteceu que um caminhão caçamba lotado de brita, o motorista se descuidou e encostou na minha avó e derrubou ela, e ela caiu com uma das pernas debaixo do pneu traseiro do caminhão, lotado de brita. O caminhão então passou em cima da perna dela. Na verdade, machucou as duas pernas, mas uma das duas pernas foi totalmente esmagada e a avó perdeu uma das pernas, né? E sofreu muito, foram várias cirurgias, muitas cirurgias, né? A outra perna também, ela nunca mais recuperou. Hoje ela está com 92 anos, 91, 92 anos, continua lá firme e forte, né? E aí a pergunta que a gente faz, né? Por quê? Né? Porque isso foi apenas um fato. Ela estava fazendo a obra de Deus. Será que Deus não poderia ter evitado isso? De repente o caminhão passasse um pouquinho depois, né? E fatos como esse, e até piores, acontecem todos os dias, porque todo dia sofre gente, né? Não é todo dia que uma criança cai do 12º andar, como aconteceu essa semana, mas todo dia morrem crianças. Todo dia crianças nascem com defeito, todo dia crianças ficam órfãs. Sabe, todo dia homens produzem violência, todo dia enfermidade causa dor e causa morte, todo dia pessoas morrem de fome, todos os dias pessoas são afligidas por catástrofes da natureza, das grandes que a gente fica sabendo, né? Mas das pequenas também, de uma pedra que rola, um galho que cai em cima de alguém, um raio que mata alguém. Todo dia morre gente pela força da natureza, todo dia acontece acidentes que ou deixa pessoas paralíticas ou tira a vida dessas pessoas, né? E aí, novamente, vem a pergunta: Deus tem alguma coisa a ver com isso? E a essa pergunta nós respondemos semana passada, né? A resposta bíblica é sim. O texto que nós lemos hoje, no início, são bem convincentes para dizer sim, Deus tem tudo a ver com isso. Na semana passada, nós vimos que Deus é a causa última de tudo que acontece no universo. Tudo acontece, tem como causa última Deus, apesar de que tenha como causas secundárias tantas outras coisas, a vontade humana, os erros humanos, as leis da natureza ou qualquer outra coisa, né? Mas como causa última, todas as coisas acontecem porque Deus é o Deus que faz tudo acontecer. Se não for Ele, nada acontece, inclusive o sofrimento. Porque o sofrimento não tem poder de autoexistência, só Deus tem poder de autoexistência. O sofrimento não tem poder de autoexistência, ele não existe por si próprio, não é? Todas as coisas estão debaixo do governo de Deus. Isso é pesado, mas é bíblico, não é? E eu estava lembrando de uma aula de um professor de teologia meu, reverendo Lutero. Ele dizia que nada no universo, não existe nada no universo que esteja que não esteja debaixo do governo de Deus, né? Porque se uma partícula do universo, a menor que seja,
ficasse fora do domínio cósmico de Deus, então Deus não seria soberano absoluto sobre todas as coisas. Se o sofrimento fugisse do governo de Deus, não tivesse debaixo do controle de Deus, então o mundo estaria mergulhado em incertezas. Porque Deus não poderia garantir nenhuma das suas promessas. Porque um Deus que não controla tudo não pode garantir tudo. Ele só pode garantir aquilo que ele governa, né? Então, Deus governa todas as coisas e por isso nós podemos descansar nele, sabendo que tudo está debaixo do seu governo como instância última, né, da sua soberania. Então, aí vem um outro questionamento. Como nós falamos, toda pergunta que a gente responde vai trazendo novas dúvidas, né? E o questionamento, então, se o sofrimento está debaixo do governo de Deus, então como que Deus pode ser, ao mesmo tempo, onipotente, bom e justo, e ainda assim permitir o sofrimento? Como que ele pode ser, ao mesmo tempo, todo-poderoso? Como ele pode ser, ao mesmo tempo, bom, perfeitamente bom? E como ele pode ser, ao mesmo tempo, perfeitamente justo e completamente justo, e ainda assim o sofrimento existir? O C.S. Lewis, num livro, O Problema do Sofrimento, um livro muito bom, eu recomendo, ele apresenta esse problema da seguinte maneira. Ele diz assim: se Deus fosse bom, ele, lógico, está repercutindo a dúvida das pessoas. Se Deus fosse bom, ele desejaria tornar suas criaturas perfeitamente felizes. E se Deus fosse todo-poderoso, ele seria capaz de fazer com que todas as pessoas fossem felizes. Mas as criaturas não são felizes. Portanto, ou falta a Deus bondade, ou falta a Deus poder, ou falta a Deus ambas as coisas. E a gente pode acrescentar aí um outro problema. Se Deus fosse bom ou for bom e todo-poderoso, é justo que ele permita que inocentes sofram? Essas são todas as questões que a gente vai conversar a partir de hoje, a gente não vai encerrar hoje. Esse dilema, na verdade, foi apresentado pela primeira vez, ou pelo menos pela primeira vez que eu tenho notícia, pelo filósofo grego Epicuro, no século IV, terceiro antes de Cristo, que é chamado de paradoxo de Epicuro. Em resumo, seria isso mesmo. Na verdade, ele é muito mais complexo do que isso, tem várias setinhas, várias coisas que... Mas, realmente, em tese, seria isso, né? Se Deus... como que pode existir sofrimento e Deus ser, ao mesmo tempo, bom, todo-poderoso e justo, né? Então, é isso que nós pretendemos a partir de agora, nessa segunda parte do nosso estudo. Primeiro Deus tem tudo a ver com sofrimento, isso já está estabelecido, a gente vê nos textos. O segundo como Deus todo-poderoso, justo e bom como Deus pode permitir todas essas coisas e ainda ser justo, bom e soberano. Alguém, para começar, se habilita a responder isso? Pastor? Sim, Lúcia. Eu penso, né, que, se bem que eu não tenho que pensar nada, a Bíblia que tem que falar, né, que, na verdade, isso tem tudo a ver com o pecado lá no Éden, o nosso primeiro pecado. Sim. Né? Deus é perfeito em tudo e até no sofrimento. Isso. Que eu acho que às vezes a gente escolhe caminhos que vai nos levar a esse sofrimento. Isso como eu posso dizer, é uma consequência de alguma coisa que a gente escolheu de errado. Certo. Mas e quando, por exemplo, é um acidente da natureza? Alguma coisa que o homem aprontou na natureza. Porque Deus é perfeito. Ele é perfeito. E a gente crê nisso, né? Ele é perfeito, perfeitamente bom, perfeitamente justo, né? E eu acredito assim, que Deus é perfeito. Ele não vai fazer nada contra a gente assim. E tem também o pecado.
O Isso. pecado nos afastou, né, de Deus e Jesus nos reconciliou. Mas Isso. ainda assim, a nossa natureza é pecaminosa. É. Até o bebê, a minha netinha que está lá na barriga da Laisa é pecadora. Isso. Ela vai nascer pecadora e sem ter feito nada. Ninguém aqui é inocente. É. E uma excelente resposta da Lúcia. Só que aí a gente traz outro problema. Realmente, tudo aconteceu pela queda, realmente tem as consequências dos nossos erros. Eu vou passar para você, Mari, depois para a Jéssica ou o Mai. Mas aí gera outro problema. Deus não poderia ter evitado a queda? Deus não pode evitar que a gente cometa esses erros que vão trazer consequências ruins? Aí a gente vai continuar. Eu estou aqui primeiro para complicar, para depois a gente responder. Mas tudo que a Lúcia disse é bíblico e é verdade. Como é também bíblico e verdade que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é bom, que Deus é justo. Mas aí como que a nossa cabeça vai entender como tudo isso acontece e ainda assim o mundo sofre. Mário. Pode falar, Mariana. No caso, pastor, a gente vê, por exemplo, o Jó, que você começou falando de Jó. E no início, Jó fala que Jó estava dando para ouvir? Tá sim, tá falhando um pouquinho, mas dá para entender. No início do livro de Jó, fala que Jó era um homem bom que não tinha feito nada, aparentemente, né? Que Deus permitiu o sofrimento na vida dele. Ele era bom, mas não era perfeito. Mas a Bíblia fala que ele era Perfeito nenhum justo, ser temente humano a é. Deus, reto. Então, eu acredito que sofrimento Deus permite em determinado momento, porque ele tem propósito para tudo. E não necessariamente somente porque eu fiz algo errado. Sempre vou fazer algo errado. Então, todos mereceriam sofrimento sempre. Mas ele é misericordioso. Então, eu acredito que tem também muito a ver com a vontade soberana dele. Ele é uma das características de Deus. Então, ele sabe o antes, o depois, o durante, tudo. Então, ele tem propósito para tudo isso. Amém. Boa resposta também. Jéssica ou Michael, não sei quem que levantou a mãozinha. Neide, pastor. Para aí que alguém pediu primeiro. Passar para a senhora primeiro, tia Neide. Pode falar, tia Neide. O caso é o seguinte, pastor. Eu não me lembro o local, porque eu tenho o costume de ler a Bíblia. Não sei porquê, mas eu guardo os textos. Mas não sou de guardar, não guardo o endereço lá. O livro. Então, a Bíblia diz que visitarei a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E ele diz também que tudo que acontece é para mostrar o seu poder, porque tudo é para a honra e glória dele, não nossa. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Michael. Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer considerações acerca de 2 pontos que não foram tão abordados, né? Primeiro é a questão da natureza. Então, como que a gente explica a questão da natureza, né? A gente já falou do pecado humano, mas quando a gente analisa o texto de Gênesis pós-queda, Deus ele dá sentenças a cada um. Então, dá sentenças à serpente, à mulher. Ele finaliza o homem falando que maldita é a terra por causa do homem. Isso. Então a gente vê que a terra também geme, né? Então a terra também ela recebeu a maldição por causa do pecado, e toda a hostilidade que a gente vê em termos de criação, falando em termos de fauna, flora, a gente vê às vezes essa organização que a gente tem da natureza, ela foi influenciada duramente pelo pecado humano. Então, quando a gente fala da natureza, a natureza também ela vai ser restaurada no final dos tempos, né? A gente tem um texto muito lindo em Isaías que fala que o leão e o cordeiro vão andar juntos, então não vai ter mais essa selvageria, por exemplo, na questão a própria dos animais selvagens que a gente tem. Então, isso também é reflexo da queda, mas é uma queda que influenciou não somente o homem. A gente olha muito no aspecto humano, mas afeta tudo aquilo que está ao redor do homem. Então, o primeiro ponto. O segundo
seria a questão de por que Deus permitiu a queda, né? Se a gente pegar, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E um dos atributos de Deus é a vontade. Então, Deus ele criou o homem com vontade e com liberdade de escolha. E essa escolha, ele deu uma série de regras e falou tudo que podia e colocou a lei no jardim. Então, só uma coisa ele não poderia. E foi exatamente o que ele fez. Ele transgrediu. Então, ele perdeu esse atributo que ele tinha inicialmente. Então, se a gente fala em livre-arbítrio, se em algum momento ele existiu, foi lá. Por quê? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, isso está dentro da criação de Deus, né? Então, nós, como imagem e semelhança de Deus, nós tínhamos essa escolha no princípio, né? E ela era livre, a nossa natureza não era corrompida, então a gente tinha essa liberdade de escolher entre o bem e o mal, que foi a escolha que foi feita lá no Éden, né? O bem, a árvore da vida, e o mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, isso também faz parte da criação de Deus e aponta para a nossa imagem e semelhança. Por isso que Deus permitiu. Perfeito também. Pastor? Sim, Fernando? Eu vou botar mais lenha nessa fogueira aí. Coloca, Fernando. Essa é a hora. Deus, ele é eterno. Nós sabemos que ele é eterno. Isso. Então, tudo que está acontecendo agora, desde antes da criação do mundo, isso já na mente de Deus, isso já existia. Nós só estamos aqui para cumprir o que ele já sabia há milhões e milhões de anos. Então, não importa, a nossa oração não vai mover o braço de Deus sobre nós. Na verdade, isso já está determinado. Eu não gosto muito eu nem gosto muito de ouvir essa palavra, aliás, de usar essa palavra permitir. Deus não permite, Deus determina. Deus determina. Então, isso já está determinado, que eu vou passar por isso, o Senhor vai passar por aquilo outro, e cada um de nós temos o nosso caminho, independente do que a gente faça ou não. Deus é eterno. A gente tem que entender bem o que é a palavra eterno. Eterno, ela não tem início e não tem fim. Ele já fez o mundo fechado, entendeu? E eu entendo dessa forma. Isso, Fernando. E até pegando um gancho... O Fernandinho colocou lenha, eu vou jogar álcool. Fala, então, aí a gente volta naquela pergunta, né? Porque o Fernandinho falou assim, que a nossa oração não vai mover um braço, né, de Deus, da vontade dele. Então, para que eu vou orar? Até eu li não lembro quando, eu nem sei de onde eu li, uma frase que é interessante assim, Deus não move, a oração não move a mão de Deus, a oração nos encaixa no mover da mão de Deus. Deus nos usa na oração para que ele possa fazer a vontade dele, né? É uma coisa interessante. Mas a gente vai tratar sobre oração no final do nosso estudo. Então, esse debate sobre oração a gente vai trazer de volta, né? O Tiago quer falar? Sim, a gente tem que ter cuidado para não entrar num hiper-calvinismo, vamos dizer. Deus decretou tudo acontecer, certo? Mas a nossa oração ela pode estar de acordo com aquilo que Deus decreta. Deus pode determinar, determinado eternamente que, através da nossa oração, ele faria. Isso. Outro comentário é sobre o mal natural. Na teologia chama de concurso, né? A concorrência. Tudo a providência de Deus, ela age através desse concurso. Deus exerce a providência no mundo e sustenta todas as causas secundárias, essas contingentes aleatórias, através do concurso. Então, ele é a causa, mas ele não é o autor. Ele não é o autor do mal, ele não pode praticar o mal. Ele determina que a gente esteja andando de cavalo
e o cavalo quebra a perna, mas isso aí não é culpa do cavaleiro, por exemplo. É um mal natural que foi predeterminado. Mas isso aí ele está agindo de acordo com não são duas forças que que interagem de uma forma, vamos dizer, ética, ou moral, ou impositiva. Perfeito, Thiago. É isso mesmo, né? Então, você vê como que a coisa levanta cada questão e cada pergunta ou cada resposta levanta vários e vários outros questionamentos, né? Eu não vou continuar seguindo na questão da oração, porque na parte mais prática do estudo, que vai ficar lógico, no final, a gente vai falar sobre oração, então a gente vai entrar em todas essas questões, né? Então vamos, eu gostei das respostas dos irmãos, que ela trouxe exatamente o que esse debate sempre vai trazer, muitas certezas, muitas verdades e outras tantas de dúvidas e questionamentos, né? E por que esse debate é tão complicado e essa questão é tão complicada para a nossa mente? Porque, na verdade, esse dilema não existe para Deus, só existe para nós. Deus não está preocupado em resolver essa questão de como ele pode ser bom, justo e todo-poderoso e, ao mesmo tempo, existir o sofrimento humano. Deus já resolveu essa questão, está tudo certo na cabeça dele. É difícil para nós. Por quê? Porque a gente não consegue entender de fato o que significa a onipotência, não consegue entender de fato o que significa a bondade, não consegue entender de fato o que significa a justiça de Deus, porque tudo está muito acima de nós, né? A nossa mente é limitada e esses conceitos, os conceitos que nós temos de bondade, justiça e amor, é uma redução infantil, como se fosse como uma redução infantil da própria verdade. É como a gente tentar explicar para uma criança os fatos complexos da vida. A gente reduz o negócio e ela consegue entender parte. Então, você sabe exatamente o que é a bondade absoluta? Eu não sei. Você sabe exatamente o que é a onipotência divina? Eu não sei. Você sabe o que de fato é a justiça? A gente não sabe. Porque, além de limitado, nós somos corrompidos. Então, toda essa nossa ideia é corrompida pela nossa natureza pecaminosa. E, além do mais, quando a gente pensa em bondade, quando a gente pensa em justiça, quando a gente pensa em onipotência, nós, pela limitação nossa, a gente só consegue pensar a partir do nosso ponto de vista, né? Nós vemos a partir de nós mesmos, né? Daquilo que a gente acha, considera que deve ser a bondade, aquilo que a gente acha e considera que deve ser a justiça, aquilo que a gente acha e considera que deve ser a onipotência, ou de como os nossos sentimentos reagem em relação a isso. Por exemplo, quando a pessoa está sofrendo e diz, não é justo que isso aconteça comigo, é uma definição de justiça baseado na reação nossa em relação ao fato, em relação ao entendimento que nós temos de Deus e de como Deus deveria ser justo. Deus deveria ser justo, não permitindo que eu sofra como eu estou sofrendo. Então, tudo isso tem a ver com a nossa limitação. Mas tudo isso tem que ser entendido a partir de Deus. Porque são verdades que cabem na mente dele e não na nossa. Que diz respeito a ele e não a nós. Que são atributos que simplesmente são, independente da gente compreender ou concordar com eles. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar esses 3 atributos de Deus e relacioná-lo com o sofrimento: onipotência, bondade e justiça. Vai ser uma conversa mais lenta, né? Eu sei que muitas dúvidas não serão respondidas agora, porque, pastor, mas e o negócio da oração? Vai ficar para depois, e não sei o que, vai ficar para depois. A questão do pecado original, que foi citado também, nós vamos falar daqui a pouco, quando a gente falar de justiça, né? Então, sempre vai gerar mais dúvidas e a gente vai tentando resolver. Vamos falar hoje de onipotência e só vai dar tempo para falar isso, porque já é 10h30. Você quer falar, Mari? Pastor, no caso, é importante a gente... Uma coisa até que o Thiago falou, uma coisa que a gente tem que ressaltar, que Deus ele não é o criador do mal. Ele permite que o mal aconteça.
Então, ele não criou o mal. Isso é diferente. E então, essa característica... Apesar dele dizer que criou, né? Oposto, não é oposto à natureza dele. Não sei se eu provei. Porque é uma coisa complicada, que ele fala, eu crio o mal, mas é uma questão moral de Deus, certo? Não é. Ele é o autor do mal. Quando a gente fala que todo sofrimento existe por causa dele, porque ele determinou que existisse, não é uma coisa alheia, tipo, eu não queria que fosse, mas vai ser, né? De maneira nenhuma. Né? Então, é uma questão complicada para a gente imaginar. Então, vamos começar sobre a onipotência de Deus, começar a pensar sobre isso. O que é a onipotência de Deus? Essa pergunta é simples. Quem pode me responder? O que é a onipotência de Deus? Mari, você está falando? Ele pode todas as coisas, né? Tem todo poder, né, pastor? Todo poder, soberano. Ele pode todas as coisas. Daniel, quer falar? Autoridade soberana, autoridade soberana sobre todas as coisas. Autoridade soberana sobre todas as coisas, boa. Né? O significado disso é simples mesmo. O que significa onipotência? Significa todo poder. Isso que significa a palavra. Né? Ou significa o poder para fazer todas as coisas. E então a doutrina da onipotência de Deus diz que Deus tem poder para fazer todas as coisas segundo a sua vontade. Isso seria uma definição um pouco mais completa. Poder de Deus para fazer todas as coisas segundo a sua vontade. Ou seja, tudo que Deus deseja, ele faz. Não existe para Deus um hiato entre aquilo que ele planeja fazer e aquilo que de fato acontece. Quando eu digo, acabando aqui, eu vou na sua casa, entre o que eu desejo e o executar do meu desejo, pode ter um abismo intransponível no sentido de que eu nunca vou conseguir chegar lá, porque a minha vontade não significa realização, mas a vontade de Deus significa realização no sentido de que ele pode fazer tudo aquilo que ele deseja fazer. Nada pode impedir Deus de fazer aquilo que ele deseja fazer. Né? Deus não tem apenas a vontade, mas ele tem o poder para levar a vontade até as últimas consequências, ou levar a cabo o seu poder. Alguns textos que falam a respeito do poder de Deus, eu não vou dar tempo para os irmãos acharem, porque são muitos textos, eu vou citar apenas alguns aqui. Gênesis 17, 1, para quem está anotando, eu espero que todos estejam anotando. Gênesis 17, 1, o texto diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus se chama assim. Jó 42, 2, aquele mesmo que disse: Deus, são as suas flechas que estão encravadas em mim, foi o Senhor que está me estrangulando, o Senhor está fazendo isso comigo. Ele disse assim: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó 42, 2. Salmo 115, versículo 3, diz assim: o Senhor Deus está nos céus e ele faz tudo como lhe agrada. E Jeremias 32, 17, diz assim: Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Calma aí, pastor. Você está muito rápido. Fala, Clara. Não, eu estou querendo anotar as referências. O senhor está aqui na secretária bilíngue e tal. É devagar. Qual foi o último que você anotou, Clara? Não, Jeremias. Jeremias? Nem sei o que é. 17. Foi? O próximo. Jeremias Mateus, quanto? Jeremias quanto? 32, 17. Obrigada. De nada. Essa é minha mãe, ela é top, né?
Mateus 19, 26 diz assim: Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Então, isso é um fato, é uma verdade. Todo mundo concorda com isso, eu acredito, né? Todos nós concordamos com essa verdade. Então, essa verdade de que Deus pode todas as coisas, na hora do sofrimento, às vezes nos incomoda. Porque a gente pensa assim, se Deus é todo-poderoso, por que Ele não me livra desse sofrimento? Por que, como eu disse no começo, por que Deus não poderia ter atrasado aquele caminhão só um instante? Ou atrasado minha avó? Por que ela não pudesse, foi sair de casa e deu vontade de ir ao banheiro? Né? Deus poderia fazer isso? Né? Ele tem poder para fazer isso? Lógico que tem. Nossa, eu estudei tanto. Eu estudei Mas tanto. Por que ele deveria? Por que ele deveria tirar o sofrimento? Essa é uma outra questão. Então, olha, eu estudei tanto para a prova, por que Deus não pode fazer com que eu não esqueça? Né? Por que Ele não faz com que todas as crianças não nasçam deformadas? Por que Ele não impede que os vulcões, os terremotos, Ele tem poder para fazer isso? Né? Por que Ele não criou um mundo sem sofrimento, ou um mundo em que o homem fosse incapaz de pecar e produzir sofrimento? Ele poderia fazer isso? Né? E nós ficamos com essas dúvidas porque nós somos humanos. Né? E o sofrimento expõe de maneira mais exponencial as nossas fragilidades. E aí, na hora do sofrimento, a gente fica questionando todas essas coisas. Então, para começar a responder isso, ou pelo menos para tentar responder isso, eu novamente vou deixar todo mundo mais confuso, ou alguns mais confusos. Porque então, tá certo, a onipotência significa que Deus pode fazer todas as coisas. Mas a pergunta é, existe limite para o poder de Deus? A Mari falou que não. Não, o poder de Deus é infinito. O poder de Deus é infinito, Thiago? É ilimitado. É ilimitado. Não existe poder, limite, só que não, Deus não se contraria, ele não faz algo que seja contra a sua natureza. De alguma forma que a gente não entende, mas Deus não faz nada que vá contra a sua natureza. Isso. Os seus atributos, vamos dizer. Pastor, Sim, Fernando. Nós temos que lembrar da eternidade de Deus. Eu bato sempre nessa tecla. Eternidade. A gente tem até que fazer um curso sobre só a eternidade. E sobre a oração, não é questão de hipercalvinista. É porque o que Deus já fez, Ele fez e pronto, acabou. Se você orar e Deus te atender, não é porque a sua oração, Ele atendeu a sua oração, é você que orou o que Ele já tinha premeditado, o que Ele já tinha feito. É simplesmente assim. A eternidade de Deus, ela não significa apenas que Deus que Deus não tem começo de existência nem fim, mas a eternidade de Deus significa também que Deus não muda. Porque Ele era, Ele é e sempre será. Então, Ele é o Deus imutável. Né? Essa pergunta que eu fiz, ela é mais filosófica do que teológica. Mas ela vai nos ajudar a responder a pergunta: por que Deus pode fazer isso? Deus pode me curar? Deus pode impedir que as coisas ruins aconteçam? E a pergunta é: o poder de Deus tem todo o poder, mas o poder de Deus tem algum limite? E a resposta, e não me matem por essa resposta, mas a resposta é sim. O poder de Deus tem limite. E qual é o limite do poder de Deus? A própria natureza de Deus. Pastor. Oi. Na hora que o senhor foi dar a resposta, o meu áudio congelou. Não faz isso, não. A resposta, Flávia, é sim. A resposta é sim. O poder de Deus tem limite. O poder de Deus é limitado à própria natureza de Deus.
Por exemplo, Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele não possa carregar? A resposta é não, Deus não pode criar essa pedra, porque Deus pode carregar todas as coisas. Então, se Deus pudesse criar uma pedra e ele não pudesse carregar essa pedra, ele negaria a si mesmo. Deus pode não estar em todo lugar, ele não pode, ele é onipresente, isso é da essência dele. Deus pode mentir? Não, ele é a própria verdade. Deus pode amar o pecado? Ele não pode amar o pecado porque ele é puro e santo. Ou seja, existe alguma coisa fora de Deus que limite o poder de Deus? Não. Mas existe alguma coisa em Deus que limite o poder dele? Sim, ele próprio. Certo? Isso é para a gente entender essa pergunta. Deus poderia fazer isso? Se a gente perguntar, se a gente pensar simplesmente com a ideia de que Deus pode fazer todas as coisas, então você responderia sim, Deus pode. Certo? Deus é todo poderoso? Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa que ele quer fazer. Ele pode fazer qualquer coisa que diz respeito à natureza dele. Deus não pode deixar de ser Deus. Ele não pode fazer nada que anule o que ele é. Ele não pode fazer nada que torne ele um pecador. Ele não pode fazer nada, por exemplo, que cancele a eternidade dele. Então, Deus é limitado apenas por ele mesmo, pela sua santa natureza. Mas o que isso tem a ver, pastor? A gente vai entender que tem a ver com a resposta, com o entendimento de que como Deus pode ser todo poderoso e ainda assim o mal existir. Né? Então, o Deus que pode todas as coisas não pode se contradizer. Eu queria fazer esse jogo de palavras. O Deus que pode todas as coisas não pode se contradizer. Ele não pode negar a si mesmo. O Deus ilimitado é limitado apenas por ele mesmo. Então, essa é uma verdade. Deus é limitado pela própria natureza. Ele não vai deixar, ele não vai ser outra coisa. Ele sempre será Deus. Ele nunca fará nada que o torne outra coisa. Ele sempre será Deus, eterno. Aí volto à questão do Fernandinho que ele colocou. Deus é eterno. Ele nunca vai deixar de ser o que é. Então, isso é um ponto. Então, com isso em mente, aí vem uma outra pergunta. Então, se Deus não pode negar a si mesmo, e se Deus Todo-Poderoso não pode cair em contradição com aquilo que ele é, então Deus poderia fazer um mundo em que, por exemplo, todas as minhas orações tivessem as respostas exatamente como eu orei? Deus poderia fazer um mundo onde nenhum vírus penetrasse no meu corpo? Deus poderia fazer um mundo em que não houvesse sofrimento, pelo menos não sofrimento para os cristãos, não para Jó. Deus poderia fazer um mundo em que as nossas escolhas erradas fossem imediatamente consertadas por Deus. Deus poderia fazer um mundo em que Deus me guiasse em todas as minhas escolhas, ditasse a resposta para que eu não errasse. Deus poderia fazer um mundo em que todo o mal intentado contra mim imediatamente transformasse em bem, aí a pessoa quisesse me dar uma paulada, imediatamente aquele pau virasse uma bola daquelas de soprar e aquilo não me atingisse. Tá? Deus não poderia resolver o problema do sofrimento mudando a lei da natureza, né? Mudando os rumos dos acontecimentos, anulando as consequências, mudando as estruturas do mundo. Deus não poderia fazer com que o fogo deixasse de queimar toda vez que eu colocasse a mão nele. Deus não poderia abolir a lei da gravidade toda vez que um inocente está caindo, uma criança cai do 12º andar. Ele não poderia abolir a lei da gravidade e fazer essa criança flutuar. Deus não poderia fazer um mundo em que o Covid-19 mudasse as suas características quando entrasse no corpo de uma criança ou de um idoso, a lava do vulcão não queimasse, né? Um mundo em que parte da criação fosse alterada sempre que a gente precisasse, né? Eu precisasse ultrapassar uma parede, e eu vou passar para você, Clarinha, e a parede deixasse de ser sólida. E muitas vezes, quando a gente pensa nisso,
A gente pensa que sim, ele poderia fazer. E principalmente quando a gente está sofrendo. E mesmo que essa resposta pode ficasse lá no fundo da nossa alma, mas Deus podia fazer isso. Por que ele não faz? Ele pode fazer isso, ele pode acabar com essa dor agora. Mas a resposta é: Deus não pode. Ele não pode. Depois eu vou explicar por quê, mas antes eu vou passar para a Clara. Pastor, sim, eu não claro, gosto Clarinha. muito desse tipo de estudo, não, porque você às vezes fica com mais dúvida do que respostas, né? Assim, na sua cabeça. Isso. Mas eu fico pensando, a gente foca tanto no sofrimento, mas sabe, e as coisas boas que Deus faz? E, sabe, os livramentos que ele dá e a gente não consegue enxergar. A gente, tipo assim, no caso do menino que realmente foi lamentável, mas e quantas crianças ele também já livrou? E a gente não viu. Quantos livramentos nós temos todos os dias? E as misericórdias que se renovam todas as manhãs? E as bênçãos? Por que será que às vezes nós focamos muito mais nas tristezas, nas mazelas da vida, mas não nas bondades? O grande problema, Clara, e você está coberta de razão, é que muitas vezes, por exemplo, para essa mãe que ela viu a criança caindo, ela pensa, sim, Deus livrou muitas outras crianças de cair, mas a minha criança caiu. Né? Aí é difícil pensar sobre isso, porque Deus poderia ter impedido a minha criança, ele que impediu tantas crianças caírem, ele não poderia impedir a minha também? Aí você vê que, novamente, a dúvida persiste. Né? E é esse estudo que a gente está dando é um estudo difícil, porque, como a Clara falou, a gente tem que lembrar das bênçãos, mas a gente está deixando isso de parte agora, porque a gente está focando na questão do sofrimento como se fôssemos pessoas que estivessem dentro desse sofrimento insuportável, né? Para tentar responder essas perguntas. Então, Deus poderia fazer com que isso sempre acontecesse? A resposta é não, não pode. E por que não? Porque não é esse o mundo que Deus planejou. Simplesmente por causa disso. Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pode ter um plano eterno, e aí a ideia novamente do eterno que o Fernando está trazendo, ele não pode ter um plano eterno para o universo e ao mesmo tempo não ter. Ele não pode mudar o seu plano eterno todas as vezes que o homem precisasse ou que o homem estivesse descontente com os planos dele. Né? Deus criou, por exemplo, o mundo com as suas características, com todas as suas potencialidades e com leis físicas, que a gente chama, leis fixas, melhor dizendo, que a gente chama de leis da natureza. Né? Essas leis que Deus estabeleceu na natureza, como disse, são fixas, são neutras e irrevogáveis. Elas não são maleáveis. Né? Elas são para toda a criação. Ela não favorece um em detrimento do outro. Né? É assim que Deus criou o mundo. Deus criou as leis morais e os castigos, como a Lúcia falou no começo. Deus nos fez seres responsáveis pelas nossas atitudes. Deus não nos fez um robô ou um animal que não pode ser responsabilizado pelo mal dele. Deus nos fez responsáveis e, portanto, sujeitos às consequências das nossas atitudes ruins. E, na verdade, como também a Lúcia falou, o Michael também falou, Deus amaldiçoou toda a criação por causa do pecado original. Certo? Por causa da criação, por causa do pecado, toda a criação produz sofrimento. E Deus decidiu que fosse assim. E ele fez tudo isso, ele planejou tudo isso com a sua infinita sabedoria, inclusive a queda do homem. Então, tudo era para ser como Deus planejou que fosse. Tudo era para ser como Deus planejou que fosse. Fazer um mundo que seja diferente desse mundo que nós temos, com todas as consequências do pecado original, com todas as consequências das nossas escolhas erradas, com todas as consequências de uma
de uma natureza em decadência, fazer que esse mundo seja diferente, ou que ele funcione diferente, é negar a própria criação e o próprio plano dele para a criação. Seria desdizer o que ele disse, negar a sua própria sabedoria. Maico, pode falar. É a questão... Pode falar. Eu passei a palavra para o Maico e eu passo para você. Não. Achei que você tinha falado. Não, o Maico que colocou a mãozinha aqui. Ou a Jéssica, não sei. Foi o Maico. É porque a gente estava comentando sobre essa questão e como a gente está no enfoque no tempo presente, na vida presente, às vezes a gente tem essa noção, né? Mas a questão do plano de Deus também, como a gente não é eterno, a gente às vezes vê de um ponto limitado do tempo. Isso. E, na verdade, ele já construiu toda a história. Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas um local sem sofrimento, um local sem todas essas questões de sofrimento e de tristeza e dor e tragédia que a gente tá falando, na verdade, isso também já tem uma promessa, né? Então, ele vai refazer a criação, a gente tem a nova criação, que, na verdade, é um espelho de tudo isso que a gente está aqui com angústia no coração, às vezes pensando por que não é. Mas, na verdade, vai ser. É só o tempo se cumprir, né? É isso aí. E tudo faz parte desse plano eterno. Não é? Então, Deus planejou que seja assim. Esse plano não está completo no sentido da sua execução, porque nós estamos... o plano está sendo executado, ele não chegou ao fim. Ele não se completou, ele não se concretizou, que vai ser apenas na eternidade, quando a história chegar, esta história chegar ao final, né? Mas nós estamos dentro desse projeto, né? É lógico, Deus pode fazer milagres? Pode, lógico que ele pode. E quando ele faz milagres, ele quebra essas leis fixas que ele estabeleceu, quebra. Mas se ele fizer isso sempre, isso não vai ser um milagre, vai ser o comum, né? E a natureza, a criação, a vida não seria a vida que Deus planejou. Então Deus podia impedir que aquela criança caísse. Poderia. Deus pode impedir que todas as crianças caiam? Não pode, porque não foi isso que ele planejou. Isso está dentro do plano dele. Não é? Que essa vida que a gente vive agora seja imperfeita por causa do nosso pecado. Então Deus não vai impedir que isso aconteça. Deus não vai operar isso no mundo, né? Simplesmente tirar o sofrimento do mundo. Ele não vai, porque ele determinou que esse mundo fosse assim. Ele determinou que crianças nascessem deformadas. E por que crianças nascem deformadas? É consequência da natureza corrompida, né? Os corpos humanos já não são perfeitos, né? Desde a queda. Então, por causa da imperfeição, crianças vão nascer imperfeitas, né? Tudo isso tem a ver com o pecado. E Deus determinou que fosse assim. Então, ele não vai mudar, porque ele tem um plano eterno. Ele não pode negar o seu próprio plano. Tiago? Sim, fazer um comentário. Santo Agostinho ele fala sobre isso, que ele diz que Deus criou o homem já com esses atributos que foram comunicados ao homem semelhantes à imagem de Deus. Isso. Só que de uma forma limitada, sabendo então que um dia ele teria que justificar o homem, transformar o homem, consequentemente transformar a natureza que está submissa ao homem. Então, Deus criou esse plano justamente porque um dia haveria de ser. Isso. Perfeito. Então, para a gente encerrar, que a gente está chegando no finalzinho. Só quero ver se eu entendi bem. Resumidamente. Então, a pergunta era se ele não poderia fazer um mundo sem sofrimento, né? Isso. Não pode, porque isso faz parte do plano dele, em função, né, de uma natureza corrompida, né, do pecado original, certo?
Isso, inclusive o pecado original. Toda a história como é uma história determinada ou planejada por Deus. Então, de maneira muito direta, o sofrimento, então, daquela mãe é uma coisa que foi planejada. Não vou falar de uma maneira direta, mas de uma maneira, em última instância, sim. A patroa não tem responsabilidade? Lógico que tem. Foi ela que deixou a criança lá para cair. O prédio não tem responsabilidade? Talvez sim, porque como que uma criança pode ter acesso àquele lugar onde ela poderia cair, né? Então, a vontade de Deus não anula toda a responsabilidade humana e essas coisas, mas Deus planejou que as coisas fossem assim, que os homens fossem responsáveis pelas suas próprias atitudes. Então, sim, como uma causa última, tudo está dentro do plano de Deus, está assim, certo? Deus poderia fazer com que aquela criança não caísse, ele pode fazer milagres, né? Deus pode fazer com que todas as crianças deixem de cair? Não, não é o mundo que Deus planejou. É isso que eu quero trazer. Porque quando a gente pergunta como que pode, Deus poderia evitar? Deus não pode criar um mundo diferente daquele que ele planejou criar. O mundo que ele planejou criar é este mundo que a gente tem, né? O grande problema é que a gente está vendo uma porção limitada desse plano. Como Jó, na história dele, e o livro de Jó, ele é tremendo. Desce, Bruno, desce. Ai, desce, desculpa. Bruno. Senão você cai. Desculpa, eu esqueci de fechar. Faz parte, faz parte. Faz. O livro de Jó, ele é tremendo porque ele é um pequeno mundo que representa todo esse plano, esse mundo maior, porque em Jó você vê um plano feito na eternidade, você vê a execução de um cristão apavorado, porque você leu o começo de Jó, parece que Jó é aquele cara estoico, né? Aquele cara que não se abate pelo sofrimento. Começa do capítulo 3 para frente e você vai ver como que o homem sofreu. Ele está, Deus, conta, e chora, pede para morrer, aquela coisa toda, não é? E no final, todo o plano se concretiza e você diz, era por isso, era isso que Deus planejava, então valeu a pena, não é? Então, mas no meio desse projeto era tempestade, né? Então, o que eu quero apenas que os irmãos entendam como um ponto fixo é que Deus poderia fazer com que nada de mal acontecesse, ele não poderia. E isso diminui, então, a onipotência de Deus? Não. Por que Deus, então, não poderia? Porque Deus planejou assim. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a sabedoria daquilo que ele fez. Certo? Todo o projeto de Deus é sábio. E ele não vai mudar o projeto dele toda vez que a gente queira que ele mude. Certo? A grande questão, não queria que a gente focasse no projeto em si, na vontade de Deus para as mínimas coisas da nossa vida, mas sim responder seu questionamento. Como que o Deus Todo-Poderoso pode permitir que haja sofrimento? Se há sofrimento, é porque Deus não é todo-poderoso. De maneira nenhuma. Há sofrimento e Deus é todo-poderoso. Porque toda vontade, todo o poder de Deus está ligado à vontade de Deus, ao plano sábio do Senhor. E Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade, que é sábia. Certo? Eu volto a citar Salmo 115, versículo 3, que nós já citamos, lemos no início. Deus faz tudo como lhe agrada. Efésios 1:11. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Deus pode fazer todas as coisas, mas Deus pode fazer todas as coisas que Ele quer fazer. E se o sofrimento existe, é porque, de alguma forma, Deus quer que esse sofrimento
exista. Mas a boa notícia sobre tudo isso é que a vontade de Deus, como eu disse, é sempre sábia e sempre boa. Portanto, existe sabedoria quando o Onipotente ordena a existência do sofrimento. Existe sabedoria quando o Onipotente não opera para remover o sofrimento. Se o sofrimento existe no mundo, é porque algum bem há no fato dele existir. Quando a gente falar sobre o céu, sobre o encerramento do projeto de salvação, a gente vai ver que sim, existe um bem que tudo isso aconteça. Só para a gente antecipar, Deus poderia ter evitado a queda? Não poderia, porque ele planejou a queda. Mas como pode ter sido boa a queda do homem? Se não fosse a queda do homem, não existiria a cruz. Os anjos que não caíram estarão no céu, mas eles nunca vão experimentar o que eu e você experimentamos, a graça de ser restaurado do nosso pecado, de ter sido perdoado. Os anjos amam a Deus, mas nunca poderão amar por ter sido tirado do inferno, certo? Então, foi bom que houvesse a queda, porque a queda elevou o amor de Deus, a manifestação do amor de Deus a um nível que nenhuma outra criatura de Deus pode experimentar. Os anjos não podem experimentar. Ninguém mais pode experimentar o amor de Deus como aquele que caiu e foi redimido por Deus. Então, houve um propósito bom com a queda? Houve um propósito bom com a queda, né? A revelação e toda a manifestação e toda a expressão da cruz de Cristo, não é? Então, a beleza no projeto de Deus, mesmo quando esse projeto de Deus nos faça sofrer. Sim, Fernando? Eu até entendo que quando Deus, após de Deus falar haja luz, ele já falou haja cruz. Boa, Fernando! Eu nunca ouvi isso e eu vou dizer isso algum dia. E vou falar que foi o meu presbítero que falou. Antes de Deus dizer haja luz, ele já disse haja cruz. Boa palavra. É isso aí. Né? Fernando, então, filósofo, né? Filósofo Fernando. É porque ele está de quarentena agora, né? O que o Fernando pode fazer agora? Né? Não, sabe por quê? É porque ninguém está me vendo, aí eu não sou tão tímido. Boa. Boa, sim, Fernando. Então, nós vamos fazer o seguinte, a sua pregação vai ser desse jeito. Vai ser todo mundo no negócio e pedir para ninguém abrir o... Aí sim. Aí vai dar certo. Eu achei que é porque o Fernando estava de quarentena agora, então o que vai fazer? Vai filosofar, né? Vai pensar nas coisas da vida. Mas então, o que a gente tem que fazer para a gente concluir? 11 horas já pensou? O pessoal vai puxar minha orelha. O que nós devemos fazer diante dessa questão? Só nos resta nos curvar e nos submeter, né, diante do Onipotente soberano. Fazer o que Jesus fez na oração do Getsêmani. Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi assim que Jesus orou. Né? Tudo é possível, o Senhor é onipotente, mas faça a tua vontade. Né? Jó disse isso também em Jó 1:21. Né? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito por quê? Porque ele deu e bendito porque ele tirou. Né? Ou Davi, no Salmo 39, versículo 9. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Eli disse também, em 1 Samuel 3,18, é o Senhor,
faça o que bem lhe aprouver. E olha que as palavras de Deus para Eli, quando ele disse isso, foi muito duro. Foram palavras muito duras. Abacuque também, o texto famoso, lá em Abacuque 3, versículo 16 e também o 18. Pois em silêncio devo aguardar o dia da angústia que virá contra o povo do Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Então, todos esses homens criam na providência de Deus. Criam no Deus Todo-Poderoso. E sabiam que a existência do sofrimento não significava que Deus deixou de ser poderoso. Significava apenas que o poder de Deus era limitado à sua vontade. Ou seja, Deus só pode fazer aquilo que Ele quer fazer. Ele não vai fazer nada que Ele não queira, porque isso seria negar a si próprio. Eles acreditavam que se estavam sofrendo, era porque Deus decidiu que eles sofressem. Esse é o ponto que eu quero trazer hoje, então, que a gente entenda, né? O sofrimento não anula a onipotência de Deus. Muito pelo contrário, ela confirma a onipotência de Deus. Deus é soberano, todo-poderoso, inclusive para fazer com que o sofrimento exista no mundo, porque Ele planejou. Então, pelos meios deles que Ele planejou, tudo isto acontece. Então, se alguém te perguntar assim, se Deus é todo-poderoso, por que Ele não tira o pecado do mundo? E a sua resposta vai ser o seguinte: porque o Deus todo-poderoso planejou que as coisas fossem assim. Aí provavelmente a pessoa vai perguntar assim, mas então Ele não é bom? Mas a bondade de Deus é o debate da próxima domingo, se Deus nos abençoar, né? Como que Deus, então, o Deus todo-poderoso, que pelo seu poder não tira o pecado do mundo, pelo seu poder não tira o sofrimento do mundo, ao mesmo tempo pode ser bom? Isto é para você pensar, né? E semana que vem a gente vai tratar disso, se Deus quiser. Amém? Essa semana, hoje ou essa semana, nós vamos postar a apostila e eu vou tentar fazer como me foi informado pelo Gessé e tentar postar essa gravação, a de quarta-feira e a de hoje. Quem sabe eu consigo fazer isso hoje ainda, se der certo o projeto. Eu vou Gessé. só, pastor? Sim, Jess. Se por um acaso essa pandemia passar e os cultos voltarem, o senhor vai terminar esse estudo aqui que eu quero ver até o final, tá? Vamos terminar. Eu estou até pensando, eu não sei como que eu faria para a questão de tempo, mas a gente continuar fazendo estudos online, né? E eu não sei como vai fazer, porque já tem o estudo de escola dominical, já tem o estudo de quarta-feira, né? Eu não sei como que eu conseguiria tempo para continuar. Faz os estudos extras aí, pastor. Eu vou ver como que a gente vai conseguir fazer, mas eu estou gostando dessa ideia, né? É porque muitas pessoas não podem, por exemplo, estar quarta-feira à noite na igreja. Estudam, outra coisa assim, né? Sei lá como a gente vai fazer. Boa sugestão, Jesse. Vamos encerrar, então, com todas as certezas e as muitas mais dúvidas que surgiram das certezas, né? E nos preparar para hoje à noite, para o culto. Nesta noite, provavelmente a gente vai falar sobre racismo no culto. É um tema também que está aí bombando no mundo. Nós vamos pensar um pouquinho a respeito disso no culto à noite, provavelmente. Na quarta-feira, nós estaremos continuar estudando sobre a parábola do bom samaritano. Lembrando que quinta-feira tem o estudo, a conversa sobre, eu esqueci o tema, sobre proteção adolescente, criança e adolescente, para todo os voluntários do projeto, né? E quem não é voluntário do projeto, que quiser participar também, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Vamos encerrar com uma oração? Eu vou pedir... Quem que eu vou pedir? Gleide Moretti, você está me ouvindo, Gleide? O Vitor falou que é de novo, já pediu você para orar esses dias, Gleide? Pediu. Nossa. Mas você vai orar de novo, então.
Tá bom. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós louvamos, Senhor Jesus, o teu santo nome. Agradecidos somos, ó Deus, por esse momento maravilhoso que o Senhor está nos concedendo nessa manhã. E saber, ó Deus, que o Senhor é soberano, o Senhor é único, o Senhor tudo que faz e tudo que somos, ó Deus, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai amado, entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando no restante desse dia e que à noite nós possamos estar unidos novamente, juntos, ó Deus, para ouvir a tua voz. Guarda, Senhor Jesus, as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Nós te louvamos e agradecemos sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Aí, quando você pegar a apostila, você dá uma lida novamente. As dúvidas você escreve lá, pode escrever. Pode mandar para mim também, para o WhatsApp, as dúvidas, né? Que, na medida possível, eu respondo. Passou de mandar 15 perguntas, né? Oh, a Mari sempre faz muito mais de 15, Mari. Então, você pode mandar e, à medida possível, a gente vai respondendo. Ok? Abraço, povo de Deus. Está encerrada a nossa Escola Bíblica Dominical. Bom dia, bom almoço para todos. Bom dia. Bom dia, bom almoço. Bom almoço a todos.